Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff e hoje estou de volta com a entrevista. Falei com Gustavo Ribeiro, diretor do curta de animação Napo. Napo conta a história do avô, Napo, que vai morar com a filha e com o neto. A história é muito bonitinha, fala ali sobre a relação de memórias, principalmente de como as pessoas guardam essas memórias, como elas relembram aquelas situações e de que forma elas podem ser guardadas. Só para lembrar que o curta estreia dia 28 de outubro no YouTube da Mira Lumo Filmes. Foi uma conversa muito legal com o Gustavo, então convido vocês para assistir agora. Oi, Gustavo, eu sou o Lúcio do All Pop Stuff. Seja muito bem-vindo. É um prazer, Lúcio. Obrigado pela possibilidade de estar aqui falando com você. Preciso dizer que eu assisti o curta Napo e eu gostei muito. É uma história Ah, que muito legal. bonita e também uma forma como ela é contada, sem muito texto, né? Mais parte ali da animação mesmo, faz com que a história ganhe uma certa emoção a mais. Para quem não conhece, eu acho que tu poderia contar um pouquinho do que se trata do curta do Napo. O Napo é a história do João e do seu avô Napo. O João, ele vive só com a sua mãe e num determinado momento o avô Napo, ele chega em casa para ser cuidado pela mãe por causa de uma doença que ele tem. E no filme a gente conta a história do João descobrindo um álbum de lembranças do avô e ajudando o avô, através de desenhos, a reviver memórias que um dia ele teve. E uma coisa que eu achei muito interessante na história, e até agora tu já falou sobre isso, memórias, né? Eu acho que uma parte importante desse curta são as memórias. E a gente Isso. sabe que muitas vezes a gente carrega essas memórias, a gente guarda elas, às vezes pra gente, ou às vezes a gente até prefere esquecer algumas, né? Tu tem alguma Sim. memória da infância que ela reflete muito em ti ainda hoje? Tenho bastante memórias da minha infância que refletem em mim hoje em dia, mas a primeira, eu acho, tá ligada com cinema, de eu ver meu pai me filmando com uma câmera, sabe? Uhum. Tipo, e eu lembro de meu pai brinca até hoje, de eu mexer na mão e querendo pegar na câmera. E ele conta que, tipo, algumas vezes eu ia atrás da câmera engatinhando, e uma vez eu fui, era uma câmera velha, tinha uma bateria da câmera carregando, e eu acho que eu mexi no fio para tipo tentar pegar a câmera assim e deu um curto-circuito. E o chão era de carpete. Ele disse que quando ele chegou no chão de carpete, eu estava sentado e tinha uma poça de xixi no chão e a câmera estava na frente, assim. E às vezes é bom, né, ter essas lembranças. Eu até agora, início desse ano, eu me mudei e eu percebi que a gente tinha muitas fotos guardadas em lugares que a gente não sabia onde estava, né? Então a gente começa a mexer nesses álbuns, rever fotos, rever momentos. E às vezes são coisas que a gente esquece que estão ali guardadas, né? São momentos que ficam perdidos às vezes. Sim, exato. E o filme é um pouco sobre isso também, sabe, né? Sobre a gente. Porque tem muitas memórias que a gente guarda fisicamente, mas também a gente guarda dentro da gente, né? Que às vezes num estalo, com uma sensação, no momento que você escuta algo, putz, te vem algo muito do passado que você não sabia, que às vezes você fica até impressionado, né? Como aquilo estava dentro de mim, como aquela lembrança ainda estava ali, sabe? Onde que ela se guardou. Eu acho que o filme ele fala muito sobre isso, sobre acessar essas lembranças que a gente não consegue acessar mais e criar relações através do compartilhamento das lembranças, né? E, Gustavo, esse filme ali, numa parte final, ali, quando tem os agradecimentos, ele é um filme que traz um agradecimento para o Daniel Manuel da Costa. Quem foi o Manuel, o Daniel, desculpa, e por que dedicar esse filme a todos os avós? Daniel foi meu avô. Meu avô, ele morreu agora na pandemia. Ele não tinha Alzheimer, mas ele morreu de Covid, sabe? Na pandemia, no começo desse ano. E eu dediquei o filme para ele porque depois que meu avô faleceu, eu comecei a perceber o quanto a minha relação com ele estava no filme também, sabe? De alguma maneira, tipo, eu nunca tive uma conexão muito grande com ele, mas nos momentos que eu me conectei com ele, foi com ele ouvindo Luiz Gonzaga, sabe? Ou com a gente comendo junto, sabe? E essa questão de dedicar o filme a todos os avós foi muito pelo falecimento do meu avô, assim, pelo momento que a gente está passando na pandemia, assim, a gente perdeu uma quantidade muito grande de pessoas idosas, assim, e eu achei que de alguma maneira o filme funcionou como uma ferramenta de cura para mim, sabe? E ele pode funcionar de alguma maneira como uma ferramenta de cura para outras pessoas, porque ele me ajudou muito a enfrentar
pensar sobre as coisas que eu fiz me ajudou muito a enfrentar o falecimento do meu avô. Tipo, quando você perde uma pessoa de Covid é algo muito traumático, porque você não pode se despedir dela, a pessoa não pode se despedir de você. Meu avô faleceu achando que ele estava sozinho, sabe? Porque ele já estava eu já tinha alguma debilidade mental já na época, porque ele já estava muito fraquinho. Então ele gritava no hospital achando que cadê minha família, sabe? Onde eles estão, sabe? De alguma maneira eu quis botar o nome dele lá para, sei lá, se de alguma maneira ele estiver vendo a gente, ele vê que ele não foi esquecido, sabe? Que ele não é só um número, que ele tá ali, sabe? A gente, de alguma maneira eu tentei eternizar ele em algum lugar. Eu acho que também, falando nessa questão da pandemia, é muito importante a gente lembrar dessa questão que não são só números, né? São famílias, são pessoas próximas que estão sempre vão lembrar dessa situação e também das pessoas e do carinho que tinham pelas outras. Exato. E assim, uma coisa que agora tu falou da relação do avô com o neto ali na Apo, ali uma cena que me chamou muita atenção foi na hora que ele pega o prato com um biscoito e leva pro avô, ele come uns quantos antes porque ele tá com vontade, ele não tá a fim de dividir. Aquela Sim, cena, ela foi baseada em alguma história assim? sim. Minha avó, ela fazia muito, minha avó eu morava no interior de São Paulo, e ela fazia muito doce de amendoim, assim, sabe? E minha avó também fumava muito cigarro palheiro, assim, sabe? E o doce de amendoim e o cigarro, o maço de cigarro palheiro, eram sempre muito parecidos, assim. E teve um dia que, em vez de eu fatiar um amendoim para levar para mim, para ela comer, eu fatiei o cigarro palheiro, assim, e antes de chegar na sala, eu botei um monte de cigarro palheiro na boca, assim, e foi meio que aí que eu aprendi, beleza, eu preciso dividir as coisas, sabe? Não posso chegar com um amendoim só para ela, mas é baseada nesse momento aí da minha vida. E, assim, uma coisa que eu fiquei curioso foi ver a referência ali no filme. O filme é todo, no caso, o curto, ele é todo em 3D, mas a gente tem aquela interação dele fazendo os desenhos, que aparece animação em 2D. Dá para ver que tu tem bastante referências a estúdios de animação, tipo Pixar, DreamWorks. E o que te trouxe essa vontade de misturar essas duas referências também de animação? Eu acho que a mistura do 3D e do 2D é porque o 2D ele tem uma função, acho que no nosso filme, muito de ser um meio muito plástico, assim. Você vê que o desenho, a gente vê as lembranças no formato do desenho do garoto, né? Tipo, é o desenho dele ganhando vida e o avô relembrando das lembranças através do desenho. Mas a escolha do 2D ela veio muito de uma escolha de história mesmo, sabe? Porque a gente percebeu o 2D como um meio que você pode colocar mais coisas, sabe? Como um meio que você pode se projetar mais, sabe? Diferente de uma foto. Que a foto é a foto, é a realidade ali. Já o desenho não, ele traz uma plasticidade que ele não mostra a memória concreta, sabe? Do mesmo jeito que o avô tem. Ele mostra uma memória, tipo, idealizada, sabe? Em que o avô, de alguma maneira, o desenho, de alguma maneira, ele ajudaria o avô a acessar aquilo, sabe? Por ele não ser algo concreto, sabe? Por ele ser uma lembrança meio que interpretada por alguém. Então a gente entendia muito como o desenho como uma maneira do avô acessar aquilo, justamente porque ele é incompleto, sabe? Do mesmo jeito que a memória do avô tá ali, ele é só uma percepção de algo, sabe? E ele permite a gente, o desenho ele tem muito essa questão da aproximação, sabe? A gente pode ver um desenho de palito com uma história legal que a gente, putz, que legal isso, sabe? Já em live action, se você vê uma pessoa gritando ou exagerando, você fala, pô, isso é muito overacting, sabe? E na animação, o exagero ele é permitido, sabe? E ele também aproxima. Acho que por isso o uso do 2D. E eu achei legal também que a questão da versão ali desenhada pelo João era como a lembrança dele também das histórias que o avô dele contava, né? Isso, exato. É uma visão dele da história do avô, completamente. É o jeito que ele via aquelas lembranças naquele álbum de lembrança, assim. Foi a maneira dele ao mesmo tempo foi a maneira do avô recuperar as lembranças, foi a maneira dele de se conectar com a história e com a vida do avô. E assim ele conseguiu se aproximar dele, sabe? Eu acho que o desenho é a via de mão dupla, sabe? É a via que conecta o vô às lembranças e o vô ao neto e o neto ao avô, sabe? Uhum. E assim, o que eu vejo do curta é que ele poderia ser uma história maior, eu não sei se esse roteiro ele teria uma versão estendida,
Ou Nossa, a ele... gente teve que diminuir, a gente teve que... Foi um negócio assim, putz, precisa ser um curta, não pode passar. Era para ter, tipo, 9, daí foi para 12, daí foi para 16, sabe? Porque a gente foi botando no storyboard, a gente foi vendo, caramba, precisa de muito tempo. Então, muita coisa foi para fora, assim, no processo, porque era para ele ser bem maior mesmo. Em algum momento foi pensado utilizar a fala para ele ou sempre foi ele ser só com trilha sonora mesmo? Ele sempre, a ideia sempre foi ser só trilha sonora, porque a gente queria fazer algo que é muito universal, sabe? Porque essa questão de estar ao lado é uma questão que é para que ela está dada aí para todos nós, como você disse, ainda mais em tempos de pandemia, sabe? Então a gente queria que todo mundo pudesse acessar isso, que o filme fosse uma coisa mais sensorial mesmo, sabe? Que a música trouxesse mais as sensações, que a imagem trouxesse mais as sensações, do mesmo jeito que a gente discute o como a memória não precisa ser acessada só de uma maneira tipo linear do tempo, sabe? A gente queria fazer com que as pessoas acessassem esse filme não só através da imagem e da fala, mas de uma maneira sensorial, sabe? Que fosse uma conexão mais sensorial para quem está assistindo, por isso não ter fala e para ele ser acessível para todo mundo. E assim, uma questão que eu quero de curioso mesmo. Vocês já ganharam vários prêmios com esse curta. Vocês já ganharam algum contato para fazer algum projeto maior, mais para frente? Não envolvendo essa história, ou envolvendo umas A novas gente histórias. o filme abriu muita porta pra gente, assim, muita porta. A gente nunca esperou que ele fosse abrir tanta porta. Nos festivais que a gente foi na América do Norte, eu pude conhecer, tipo, produtores de estúdios grandes da Disney, da DreamWorks, sabe? Tipo, falar com muita gente, pessoal da Sony, que fez o Homem-Aranha no Aranhaverso. Então, o filme conseguiu andar muito, assim. Então, ele abriu muitas portas, sim, pra gente, sabe? A gente vê o filme, ele foi um presente para a produtora, porque acabou acontecendo um mundo de coisas que a gente não imaginava, assim. Por exemplo, hoje a gente está trabalhando, fazendo trabalhos para publicidade também, que é basicamente as pessoas querendo que a gente conte histórias aí, sabe, fazendo o que a gente quer. Isso aconteceu por causa do filme, sabe? Tipo, muita porta se abriu por causa dele, sim. E vários projetos que a gente está fazendo estão acontecendo por causa desse filme. E assim, aproveitando essa questão, para contar essas novas histórias, vocês pretendem utilizar essas narrativas também mais familiares ou utilizar outras histórias também? a gente tá, a gente quer contar um pouco de tudo, assim, a gente acredita que, tipo, na animação a gente pode ser tudo, assim, que a animação não é um gênero, né? Então a gente pode fazer qualquer tipo de filme em animação. A gente tem histórias que são para família, mas a gente também está desenvolvendo histórias que não são para criança, sabe? Que são histórias mais para adultos, que são filmes de animação um pouco mais políticos, sabe? Que discutem coisas diferentes que a gente geralmente não vê em animação. Eu acho que esse é um caminho bem importante que a gente quer seguir, sabe? Que a gente quer fazer todo o gênero em animação, sabe? Não só um. Gustavo, muito obrigado. Só Imagina, lembrando que Napo estreia no YouTube semana que vem, na quinta-feira, dia dia 28. 28. Isso. E pode convidar o pessoal para assistir o filme. Então vem assistir o filme, gente, dia 28 no canal da Miralumo. Só digitar lá Miralumo no YouTube que você vai achar a gente. Tal, já se inscreve lá no nosso canal, já ativa a agenda lá para você ser notificado para assistir o curto. Compartilha no grupo dos WhatsApp, sabe? Se o pessoal estiver falando muito do Bolsonaro, manda um filme para eles assistir para falar, para parar de falar dele, é isso. Compartilha o filme com todo mundo que vocês quiserem. É isso aí, gente. Vale muito a pena assistir. E muito obrigado, Gustavo. E até breve. Obrigado, Lúcio, foi um prazer. Obrigadão mesmo.